E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Eu sou do canal Matemática para Iniciantes. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar calculando essa treliça pelo método dos nós. Então, a gente já resolveu as reações de apoio, tá? Em vídeos aí anteriores. A gente já resolveu as reações de apoio. A gente já sabe as cargas que tem na nossa treliça, certo? Que a gente já calculou. E agora a gente vai achar as normais, ou seja, a gente vai achar as barras que estão em tração e as barras que estão em compressão nessa treliça, ou seja, os esforços internos que estão acontecendo dentro dessa treliça em decorrência dos carregamentos externos, que a gente já calculou, né? Então, deixa eu só apresentar para vocês de novo a treliça. Ela tem uma treliça de 3 metros, ela é simétrica, né? De 6 metros de comprimento, 3 desse lado, 3 desse lado, 4 metros de altura. Então, ela tem os carregamentos aí, as nossas reações de 6,67 em cada apoio, certo? E uma carga de 10 kN, que já é mais que esperada, né? Se eu tenho uma carga jogando para cá de 10 kN, eu tenho que ter uma reação de 10 kN para cá. Feito isso, o cálculo de reações de apoio, pessoal, a gente vai calcular a nossa treliça agora propriamente dita. Então, o que eu tenho que fazer, pessoal? Já deixei até adiantado aqui para o vídeo não ficar um vídeo muito longo. A gente analisar nó a nó. O conselho que eu dou para vocês é sempre analisar o nó que tem menos, que tem a quantidade de 2 barras. Por que eu digo isso, pessoal? Porque se eu estou usando duas equações, ou seja, o somatório de forças em X e o somatório de forças em Y, se eu escolher, por exemplo, o nó C, ele tem 3 barras saindo dele, ó, essa e essa. Então, seria 3 incógnitas para 2 equações. E eu não vou conseguir resolver. Então, por isso que a gente escolhe o nó que tem menos barra. Então, eu vou começar pelo nó A. Esse aqui é o nosso nó A. Então, antes de começar, vamos calcular, pessoal, esse ângulo aqui. E a gente vai calcular pela tangente, certo? O que seria a tangente? O cateto oposto, né? Aqui tem 4 metros, pelo cateto adjacente. Então, aqui eu vou calcular rapidinho. Tangente de alfa, né? É igual a 4, né? Dividido por 3. Por quê? É o cateto oposto, que é o 4, dividido pelo cateto adjacente. Então, é fácil a gente calcular isso aqui, ó. A gente tem uma calculadora aqui, 4 dividido por 3, a gente aperta essa função Shift, tangente é menos 1, o ângulo é 53,13 graus. Então, esse aqui é o nosso ângulo, ó, 53,13 graus. Então, é esse ângulo aqui. Então, o que acontece? Eu vou isolar o nó A, ele está aqui. E vou colocar tudo que está saindo do nó A. A dica que eu dou para vocês, pessoal, é sempre colocar a seta saindo do nó. Isso dá a entender o quê? Que as nossas bases estão sendo tracionadas. Se no final do resultado, ao invés de tração, a gente achar uma compressão, é só inverter o sentido aí. Não tem problema nenhum. Então, o que acontece? O nó A, ele está ligado com o C, está aqui, ó. Então, é o NAC. Por que eu coloco o NAC? É a nossa normal. Normal NAC, AC. E aqui a nossa normal AB, NAB. Então, o nó A está ligado com o C, está aqui. Ele está ligado com o B, que está aqui. Quem tem mais no nó A? Tem essa força aqui, né, pessoal? De 6,67 para baixo, que está aqui. E esses 10 kN aqui. Então, agora é só fazer os nossos somatórios de forças em X e os nossos somatórios de forças em Y. Vocês vão ver como é tranquilo fazer isso aqui, pessoal. Então, vamos lá. Vamos começar com o nosso somatório de forças em Y. Então, somatório de forças em Y igual a 0. Quem que a gente tem Y aqui, pessoal, na vertical? É o 6,67. Ele está apontado para onde? Para baixo. Então, ele é negativo. Então, é menos 6,67. Quem que a gente tem mais em Y, pessoal? A gente tem aqui, ó, 2 forças, né? Essa força NAC, ela não está nem em Y nem em X. Ela está ali ao mesmo tempo nos dois. Então, como eu estou decompondo em Y, o eixo Y está passando por aqui, ó. Ele está passando por aqui. Então, se eu estou decompondo essa força NAC no eixo Y, então é o seno. É o seno, né? Por quê? Ele está oposto, esse ângulo aqui, ó. Ele está oposto ao eixo Y. Quando está oposto ao eixo Y, é o seno. Então, como está desse lado da parte de cima do eixo Y, ele é positivo. Então, é mais NAC vezes quem? O seno de 53,13. Certo, pessoal? Até aí tudo certo? O que mais que eu tenho em Y? Não tenho mais nada, né? Tenho essa força aqui, que ela está
inteiramente no eixo X, então ela não entra. Essa também não. Então agora é só fazer os resultados. Igual a zero. Então, vamos lá voltar para a nossa sétima série, sétima série, né? A gente está resolvendo uma equação, pessoal, isso aqui é uma equação, é uma igualdade. A gente isola no primeiro membro aquilo que a gente quer descobrir. A gente não quer descobrir a normal AC, então a gente vai isolar ela aqui, ó. NAC vezes o seno de 53,13, certo? Esse 6,67, ele está negativo aqui. Ele vai passar para o outro lado trocando a operação. Então, fica 6,67. Então, o que eu fiz? Eu isolei NAC junto com o seno aqui, né? Porque eu preciso dele depois, vocês vão entender por quê. E passei o 6,67 para lá trocando a operação. Então, o que eu faço? NAC é igual a 6,67. Esse seno, ele não está multiplicando o NAC, então ele passa para o outro lado dividindo isso aqui, ó. Então, NAC dividindo pelo seno de 53,13. Então, o nosso NAC é igual, vou pegar a calculadora, né, pessoal? 6,67 dividido o seno de 53,13. Deu um total de 8,33, vamos arredondar para 8,34. Então, o nosso NAC vale 8,34. Ele é positivo, né, pessoal? Então, a gente coloca aqui, ó, NAC 8,34, positivo. Eu já havia falado para vocês que quando dá positivo, quer dizer o quê? Que a nossa barra, ela está sendo o quê, pessoal? Ela está sendo tracionada, né? Então, a gente coloca aqui, ó, T de tração. Por quê? Eu sei que o mais, quando dá mais, está sendo tracionada, pessoal, porque eu estou aumentando a barra. Se eu estou aumentando, né, intuitivamente a gente entende que aquilo está aumentando. Se eu estou diminuindo a barra, então quando o sinal é negativo, eu estou diminuindo a barra, eu estou comprimindo a barra. Então essa é a analogia que a gente faz. Fiz o somatório de forças em Y, agora eu vou fazer o somatório de forças em X. Então vamos lá, o nosso somatório de forças em X é igual a zero. O que a gente tem em X aqui, pessoal? Tem o menos 10, essa de caneta azul, tem o menos 10 quilonewtons, né, que está aqui. Quem mais que a gente tem em X? A gente tem o N, o nosso NAB, né? Então ele está negativo, o 10 está negativo. A gente tem o mais NAB, ele está em total no eixo X, por isso que eu não coloco nenhum ângulo. Esse NAC, ele também está no eixo X, só que ele está em ângulo. Como ele está em ângulo, eu tenho que colocar isso aqui em ângulo. Então é mais NAC vezes quem agora? Agora eu estou trabalhando no eixo X. Quando o ângulo está colado com o eixo que eu estou trabalhando, é o cosseno. A gente trabalhou com o seno porque ele estava oposto aqui. Por isso, o somatório de forças em Y, se está oposto, seno. E aqui, somatório de forças em X, está com o ângulo, é cosseno. Então, NAC vezes cosseno de 53,13. Então, o que eu faço de novo, pessoal? Resolvo isso aqui, ó, igual a zero, né? Então, eu vou isolar de novo. Eu vou isolar esse... Eu vou resolver aqui primeiro, para não ficar muito confuso. Mais NAB, mais... O NAC a gente já achou, não achou, pessoal? Não é 8,34? Então, vamos fazer aqui direto. Ó. O NAC vale 8,34. Então, 8,34 vezes o cosseno de 53,3. Então, é 8,34 vezes o cosseno de 53,13. Isso vai me dar um total de 5. Então, essa parcela aqui, pessoal, ó, tudo isso aqui equivale a 5, igual a zero, certo? Quem que eu quero descobrir agora? Não é o NAB? Então, eu vou isolar ele, ó. NAB igual, o 5 ele está positivo, passa para cá negativo, menos 5. O 10 está negativo, passa para cá positivo, então fica mais 10. NAB é igual, eu estou devendo 5, tenho 10 para pagar, me sobra 5, né, pessoal? Então, NAB vale 5. Então, essa barra aqui, a gente já calculou e viu que ela vale 5 quilonewtons. Então, se ela está positiva,
ela está sendo tracionada, certo? Então, vamos pular agora para o nó B, pessoal, porque se a gente pular para o nó C, a gente tem 3 barras aqui. Vamos pular para o nó B. Então, eu já deixei ele pré aqui, já deixei feito, né, para a gente ganhar tempo. Então, o que eu tenho no nó B? Saindo do nó B, eu tenho o BC, que está aqui, então, a NBC, que é normal, BC, certo? Tenho o meu BD, então, é normal, BD. Quem que eu tenho mais? Tem esse 6,67 aqui, correto? Então, a gente vai fazer agora o nosso somatório de forças em Y primeiro. Então, vamos lá. Somatório de forças em Y tem que ser igual a zero. Então, o que a gente tem em Y, pessoal? A gente tem 6,67, que ele é positivo porque está para cima. Quem que a gente tem mais? Tem o nosso NBC, né? A gente tem o nosso NBC, que ele está aqui, ó. NBC, só que ele está em ângulo agora. Como a gente está fazendo em Y, então o nosso eixo Y está aqui, ó. Lembrando que esse ângulo aqui também é 53,13. Então, é 6,67, certo? Mais NBC, vezes quem? O seno de 53,13. Por quê? Porque está em ângulo, né, pessoal? Então, estou calculando o eixo Y, então, se é oposto, é o seno. O que mais que a gente tem em Y aqui? Mais nada, né? Então, igual a zero. Então, o que a gente tem? NBC vezes seno de 5,13 e tem esse resultado aqui. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou de novo. Eu quero saber NBC? Conservo NBC no primeiro membro. NBC vezes seno de 53,13, certo? Igual, passo esse 6,67 para lá, trocando a operação, ele passa negativo. E aqui é a mesma coisa, o NBC é igual a menos 6,67. Esse cara aqui está multiplicando o NBC, ele passa dividindo. Então, fica dividindo pelo seno de 53,13, que a gente já tinha até feito aqui, ó, certo? A única diferença é que aqui o sinal é negativo, então vai dar o mesmo resultado, só que com o sinal contrário. Então, vai dar 8,34. Então, NBC é igual a menos 8,34 kN. Resultado negativo, a gente coloca aqui, ó, menos 8,34 kN. Se está negativo, pessoal, compressão, né? Está diminuindo a barra. Se está diminuindo, compressão. Agora, vamos fazer o nosso somatório de forças em X. Somatório de forças em X no ponto B ainda. Então, o que eu tenho no eixo X? Eu tenho NBD negativo, né? Porque está para cá. NBD. Que mais que eu tenho, pessoal? Eu tenho menos também, né? NBC vezes quem? Vezes o seno. Desculpa, agora vezes o cosseno de 53,13. Certo? Então, vamos lá. A gente já sabe quanto vale o nosso NBC. Então, ó, NBD menos NBD. Vocês entenderam por que esse sinal é negativo, pessoal? Porque como eu estou calculando em X, ele está para cá do nosso eixo X. Se tivesse para cá, seria positivo. Certo? Estou calculando o cosseno porque está próximo ao ângulo. Certo? Então, vezes NBC, está aqui. Então, é menos NBD agora. Certo? O que eu vou fazer agora? Menos. Quanto vale o nosso NBC? A gente já calculou aqui, ó. NBC, ele vale menos 8,34. Só que eu já vou fazer direto. Esse menos aqui, com o menos do 8,34, vai ficar positivo. Então, é mais 8,34 vezes o cosseno de 53,13, igual a zero. Preciso colocar. Então, vamos lá de novo. Então, o que eu tenho aqui? Menos NBD, certo? Aqui eu vou já fazer essa conta aqui, ó. 8,34 vezes o cosseno
e 53,13. Deu 5 também, né, pessoal? Então, NBD, tudo isso aqui, ó, toda essa parcela aqui, ó, deu 5. Mais 5 igual a 0, certo? O que a gente faz agora? Menos NBD. Esse 5 ele está positivo? Passa para o outro lado trocando a operação, então ele fica menos 5. E aí, pessoal, lá da nossa sexta série, quando a gente tem dois números negativos, um de cada lado da equação, a gente pode multiplicar tudo isso por menos 1. Por quê? Porque isso aqui vezes menos 1 vai dar 1, vai dar positivo. E esse aqui é a mesma coisa. Então, isso aqui vira positivo, isso aqui vira positivo, então o resultado disso aqui é 5. Certo? Em outras palavras, o que eu estou fazendo? Eu estou conservando, ó, N menos NBD, certo? Aqui não tem nada, mas é 1. Aqui é menos 1. Então, joga esse igual a menos 5, dividido por menos 1. Por isso é que dá o resultado positivo. Então, o resultado aqui é 5. Então, o nosso NBD vale 5. 5 que é positivo. Então, essa barra está sendo tracionada, certo? Então, faltou qual agora, pessoal? O nosso nó D. Então, o nosso nó D está aqui, certo? O que tem saindo dele? Eu tenho saindo para o ponto B, eu tenho saindo para o ponto A, e eu tenho saindo para o ponto C, nosso nó D. Então, se eu analisar o nosso nó D e fazer o somatório de forças em Y, somatório de forças em Y igual a 0, o que eu tenho em D? É só, em Y é só DC. Então, DC, NDC, né? NDC igual a 0. Isso quer dizer o quê? Eu não tenho mais nenhuma força aqui. Então, essa barra aqui, ela está sem carga. A carga nela é 0. Então, o nosso NDC é igual a 0. Agora, pessoal, a gente acabou de resolver aqui pelo método dos nós e a gente vai entender agora o porquê rapidinho, só para esse vídeo não ficar muito longo. Então, todas as vezes, pessoal, um macete, que a gente tiver uma treliça assim, ó, nesse formato, certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho forças, eu tenho um sistema coplanar, que eu estou desenhando aqui, ó, esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto, certo? Então, esquece isso aqui. Então, desenha aqui, esquece isso aqui. Então, todas as vezes que eu tiver um sistema como o mesmo esforço que está tendo nesse lado, vai ter desse lado, e essa barra do meio, o carregamento nela é 0. Então, se eu, aqui mesmo, ó, se eu já tivesse achado 5 kN aqui, eu já poderia ter matado essa e poderia ter matado essa, certo? Porque essa aqui acompanha o mesmo resultado, inclusive o sinal. Então, se aqui é positivo 5 kN, aqui é 5 kN, e essa barra do meio é 0. Então, eu já teria poupado um grande tempo aí. Isso na hora da prova, pessoal, dá uma grande ajuda. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou um vídeo muito longo aí. Se vocês gostarem do vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem e até uma próxima.